gritando. Grita, irmã, grita. Pronto. Ela já gritou, a gente já deixa ela gritando já no começo do programa pra que ela não atrapalhe, né? Não atrapalhe aqui, que nós vamos responder agora a pergunta da minha amiga Andréia. A Andréia está escrevendo. Deixa eu ver aqui, checar aqui direitinho da onde é que a Andréia está escrevendo. Andréia, deixa eu ver aqui o e-mail dela. Isso. A Andréia está escrevendo uma cidade chamada Itapipoca. O quê? Não acredito. Itapipoca, produção, né? É mesmo? Onde é Itapipoca? Só tem pipoca lá? É? Cidade da Pipoca, é? Itapipoca? Onde é? Checa bem. No estado do Ceará. A Andréia está escrevendo para nós da cidade de Itapipoca, no estado do Ceará, dizendo: bom dia, pastor. A paz do Senhor, me chama Andréia. Sim, Andréia, diz aí o que minha filha quer. Certo, pastor, me diga aqui uma coisa. Eu li lá no livro de Marcos, se não me falha a memória, que Jesus disse que ele não sabia, né, o dia e nem a hora. E aí já vi um pastor dizendo que ele sabe. E aí eu quero saber, pastor, Jesus sabe ou não sabe o dia que ele vai voltar? Ai. Eita, Andréia, agora tu me meteu numa confusão doida. Me meteu numa enrascada grande. Que tu leu lá na Bíblia que Jesus não sabe, né? E agora um pastor falou que Jesus sabe. Ai, vamos lá. Vamos lá, minha amiga Andréia, vamos, taca na tela aí, uau, não é que a Bíblia tinha razão? O quê? Não acredito. Vai, taca, a Bíblia tinha razão. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Minha amiga Andréia, vamos lá, Jesus sabe ou não sabe quando é que ele vai voltar? Eu fui procurar lá na Bíblia, ele achou lá em Marcos, capítulo 13, versículo 26 ao 32, né? Assim, Andréia, né? Sua dificuldade está a entender essa passagem, né? Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, mas daquele dia, a hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Andréia, se Jesus era Deus, viu, Andréia? Como ele podia dizer que não sabia o dia e a hora da sua própria vinda? É bem interessante essa pergunta da Andréia, né? Faz sentido que nenhum homem ou anjo ou profeta, ou profecia asteca, né? Aquelas profecias que tem por aí e tal, de Nostradamus, né? Tem a ideia de quando é esse dia e quando é essa hora. Mas se Jesus é Deus onisciente, né? Isto é, sabedor de todas as coisas, como tal informação ele não estaria ao seu alcance, hein? O quê? Não acredito. Como essa informação não estaria ao alcance dele, hein, Andréia? É um negócio a se pensar, né? Então vamos lá, certo? Vamos deixar aqui claro, viu, Andréia? Uma coisa, que Jesus sempre foi Deus. Brasil! Jesus sempre foi Deus. E em um determinado ponto da história, viu, Andréia? Há cerca de 2000 anos atrás, ele se tornou homem sem deixar de ser Deus. O quê? Não acredito. Ele se tornou homem sem deixar de ser Deus, mas ele sempre foi Deus, né? Se tornou homem sem deixar de ser Deus, né? Sob aquela aparência de um perfeito homem, estava escondida a sua divindade, assim como a Arca da Aliança feita de madeira, simbolizando a humanidade, coberta da vista humana sobre 3 cobertas diferentes, né? Então, primeiro vinha o véu, o mesmo que no tabernáculo mantinha a arca separada da visão dos homens. O véu foi rasgado quando Jesus morreu, sobre esta esfera colocada em uma pele de texugo, né? Colocado sobre uma pele de texugo, impermeável e rústica, que nos faz lembrar o texto de Isaías, viu, André? Capítulo 53, que diz que Jesus era
sem formosura e não havia nele beleza que agradasse. O quê? Não acredito. Era sem formosura e não havia beleza que agradasse. Por cima de tudo da arca ali tinha um pano azul, né? Por toda havia ali um pano azul, certo? A cor do céu, ou seja, apesar de não enxergarem o ouro glorioso da arca, todos sabiam que estava ali sobre aquelas cobertas. Assim como sabemos que Jesus nunca abriu mão de sua divindade, mesmo quando circulava por este mundo como homem. Então, minha amiga Andréa, ainda que os homens só vissem em Jesus um ser humano comum e sem formosura, ele tinha o que visível de sua origem celestial. Ele era celestial. Mas se ele era Deus, ainda que no oculto, sobre um corpo humano, como ele não tinha, viu, André? Como é que ele não tinha a ciência do dia e a hora da sua volta? Então essa resposta, minha amiga André, pode estar lá em João 15:15. Vamos lá, vamos para o texto. A tua Bíblia aí. Ela nem tá com a Bíblia na mão, essa ordinária. Olha. Tá nem com a Bíblia na mão. Ela pergunta, mas não tá com a Bíblia na mão. Corre lá, mulher. Pega a tua Bíblia e abre lá em João 15:15. Pode ser que esteja lá a tua resposta. Ai. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, né? Jesus andou aqui como um ser perfeito, um servo perfeito. Portanto, nessa condição de servo perfeito, a posição do filho do homem, entre aspas, né? Ele podia muito bem não ter essa informação como homem. Ele tinha limitações, né? Limitações inerentes à sua humanidade, e essas limitações só eram deixadas de lado com autorização do Pai. Pois mesmo sendo sua vontade perfeita, ele nunca moveu uma palha que não fosse com a vontade do Pai. Ele não fazia nada para lhe agradar. Jesus era aquele tipo de pessoa que vivia para a plateia de uma pessoa. O Pai, exclusivamente para o Pai, né? Então, portanto, ele nunca moveu uma palha que não fosse pela vontade do Pai. Portanto, como Deus, ele sabia, mas como servo, não lhe tinha sido dado conhecer tal informação para poder passá-la aos outros, né? Repare, minha amiga Andréa, que quando Jesus ressuscita, ele diz assim: agora me entregue todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus, como ser humano ali, ele não sabia, né? Porque ele estava limitado a um corpo humano. Então, como limitação de corpo humano, ele tinha limitações. Ele se cansava, ele sentia fome, ele sentia sede, coisas que Deus não sente, né? E então aquela informação estava ali oculta a ele, né? Mas assim que ele ressuscita, né? A Bíblia diz que ele diz que me entregue todo o poder nos céus e na terra. Então, vamos ver Atos, capítulo 1:7. Diz: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora vamos comparar outra vez com João 15:15. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Amigos, né? Amigos. Tá bom, irmã. Tenho-vos chamado amigo, certo? Tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Na condição de filho, viu, André? Na condição de filho, nessa condição que ele tinha de filho, a informação do dia a dia, do dia ou da hora em que, ou dos tempos e as estações, era uma que o Pai não tinha confiado, pois se tivesse, ele faria parte de tudo que lhe teria transmitido aos seus discípulos. Então, Deus, o Pai, não repassou aquela informação para o ser humano Jesus. Não passou aquela informação para o ser humano Jesus, né? Então, tudo que ele
recebeu e passou aos discípulos. Então tal expediente não é estranho em nossa vida aqui neste mundo, viu, André? É comum vermos, por exemplo, uma entrevista em que alguma autoridade, presidente, magistrado, etc., emite sua opinião para o repórter avisando antes que aquela sua opinião como cidadão e não como autoridade, né? Não como autoridade. E que ele, no exercício de suas funções, que ele não pode passar as informações como autoridade, mas sim como cidadão, né? Como cidadão. Então tem informação que ele não pode passar ali naquele momento, porque ele é uma autoridade, tá certo? Então eu lembro do diretor que também foi uma professora onde estudei, e em suas reuniões com os professores ela costumava dar opiniões opiniões às vezes até contraditórias, né? Opiniões até contraditórias. O quê? Não acredito. Isso, avisando sempre de antemão que ora falava como diretor e ora falava como professor, né? Ora falava como professor. Portanto, como filho do homem, e no momento em que andava nesse mundo, vivendo em modo servo, e o conhecimento do dia e da hora da sua vinda estava ali vedado, né, a ele. Mas obviamente, em modo Deus, ele jamais deixou de ser onisciente. Seria algo semelhante a nos espantarmos de Jesus sentir fome ou sede, né? O quê? Não acredito. Jesus sentia fome, sentia sede, ou até sofrer dor de cansaço físico, né? Sabemos que fome, sede e dor são sensações normais que não faz sentido para um Deus, né? Não faz sentido Deus experimentar, mas para os seres humanos são normais. Então, como Jesus era um ser humano, ele sentia dores de cansaço, não dores de enfermidade. Vale ressaltar que Jesus não sentia dores de enfermidade porque o corpo dele não continha pecado. Então, como o corpo dele não tinha semente do pecado, ele não podia sentir dores de enfermidade. Ele sentia as dores naturais. O que são dores naturais? Dor de cansaço, fome, sede, né? Até dor de cabeça, O quê? Não acredito. Sim, tem aquelas dores de cabeça que são naturais. Por exemplo, se você andar o dia todinho no sol quente, você vai sentir dor de cabeça. Você vai sentir dor de cabeça, né? Entendeu? Então Jesus sentia também dor de cabeça, porque são dores naturais, as dores naturais. Então, notemos, viu, André? Cala a boca, risadinha. Notemos que quando Jesus ressuscita, ele diz assim: me entregue agora todo o poder nos céus e na terra. Então é nessa hora que Jesus agora sabe qual é o dia que ele vai voltar. Entendeu? Antes dele ressuscitar, ele não sabia. Ele não sabia porque foi vedada essa informação a ele, até para não passar, né, para os seres humanos, porque o ser humano é curioso. O ser humano quer saber das coisas antecipada, a gente tá fazendo uma surpresa para ela e ela tá querendo saber informação, tá perguntando aquela coisa. Aí tem outra que estraga a surpresa, né? Tem outra que gosta de estragar a surpresa. Fulana, vou te contar aqui uma coisa, mas tu não conta para ninguém. Vamos fazer uma surpresa para ti aí tal dia e tal hora. Ô mulher fofoqueira, ô irmã fofoqueira, meu pai do céu, ela estraga as coisas tudo, né? Aí ela fica com a outra querendo saber quais são os presentes que ganhou e tal, que ganharam. É um negócio terrível, Então, temos que ter cuidado com os fofoqueiros de plantão, com as fofoqueiras de plantão que querem saber demais, né? Então, esse dia não te compete. Não compete a vocês saber datas ou estações que são exclusivas do Pai. É por isso que Jesus não passou essa informação, né? Porque Deus o Pai limitou a ele, exatamente para ele não passar para os fofoqueiros, né? Para as fofoqueiras, aquela coisa toda, né? O certo é que nós devemos estar alerta, viu, André? Que a qualquer hora o noivo pode vir, né? O noivo pode vir para o casamento celestial que vai acontecer, né? Vai acontecer o casamento. Ei, irmã! Tá calma agora, tá? Tá calminha? Pois é, André. Então Jesus sabia sim a informação, ele sabia, só que ele só teve essa informação depois que ele ressuscita
quando ele diz assim: me entregue agora todo o poder nos céus e na terra. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus, tá bom? Eu peço que você deixe seu like, peço que você se inscreva aqui no canal, compartilhe. Deixar o like é muito importante, gente. Quando você não deixa o like, você até prejudica o vídeo, né? Você até prejudica o vídeo porque ele não é repassado. Não é repassado. O YouTube não entende ele como se fosse relevante, né? O YouTube é uma máquina, né? Uma máquina, né? E que só entende se você der lá o like, né? Se você der o like lá, ele entende que é conteúdo para ser espalhado. Se não, ele não entende, tá bom? Então se inscreva, não paga nada, é tudo grátis, certo? Eu vou ficando por aqui. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia, Super Dia. Deixo vocês com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. Tchauzinho, fui! Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão?